Olá pessoal, meu nome é Daniel. Aqui nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre os trabalhos relacionados à análise de lixo eletrônico, né, agora voltado para a análise química desses materiais. Então vou apresentar esse trabalho, né, que foi desenvolvido por mim, em parceria com o Dr. Felipe Manfroy e o professor Dr. Edenir Rodrigues Pereira Filho. É um trabalho intitulado como Estratégias de Calibração para Determinação de Índio em amostras de LCD de telefones celulares, né, por Laser Induced Breakdown Spectroscopy, a técnica LIBS. Esse trabalho foi publicado ano passado, em 2019, na Analítica Química Acta. Esse trabalho, né, como o próprio título já diz, né, foi desenvolvimento de estratégia de calibração, onde aqui nesse caso nós desenvolvemos duas estratégias para análise dessas amostras de LCD. A primeira delas foi a calibração univariada, né, onde nós digerimos, né, essas amostras de LCD, obtivemos os valores de referências de concentração, que foi o CPOS, e o sinal, né, de índio nessas amostras. A gente fez essa correlação, utilizando as amostras como padrão mesmo para calibração. A gente fez um método univariado. Essa foi uma das estratégias. E a segunda estratégia foi utilizando o Multi-Energy Calibration, né, o MEC, onde a gente emprega agora diferentes comprimentos de onda para obter um modelo linear de calibração, que é uma estratégia de calibração não tradicional que vem surgindo aí com grande aplicação nos últimos anos. Então, basicamente foi esses dois métodos que foram desenvolvidos e que são descritos aqui nesse trabalho. Então, inicialmente, né, só para falar sobre o preparo dessa amostra, as telas, né, de LCD de celular que foram adquiridas, elas passaram por um processo manual de desmontagem, né, principalmente para obter aqui esse módulo de LCD, onde a gente separou aqui a parte que continha um índio, né, nosso elemento de interesse. Então, esse material aqui passou por um banho de solvente, né, em acetona, para tirar um polímero que fica aderido aqui a esse vidro, e depois foi obtido material em moído, para que a gente pudesse aí trabalhar com esse material, né? Tanto fazer a digestão, né, desse material, para obtenção dos resultados de referência, né, concentrações de referência, e também para as análises em LIBS, né, análise direta, onde essas amostras foram analisadas na forma de pastilhas. Né? Então, aqui nesse trabalho a gente descreve, né, como que foi feita essa análise em LIBS, tanto para o método univariado, como também para o método do MEC, né, Multi-Energy Calibration, e a gente reporta esses resultados aqui para o método univariado. A gente vê que nós obtivemos bons modelos lineares de calibração. Aqui a gente monitorou 4 linhas de emissão do índio, erros de padrão de calibração bem inferiores à concentração das amostras. As concentrações de índio nas amostras variaram por volta de 40 a 45 miligramas por quilo. Então a gente vê que os erros, nesse caso do univariado, foi cerca de 10 vezes menor, né, do que a concentração das amostras. Então mostrou-se adequado, os limites de detecção e quantificação também, e, é claro, a exatidão aqui, que ficou dentro da faixa aceitável de 80 a 120. Então, aqui nós discutimos, né, esses resultados. A gente também fez um estudo aqui de adição do padrão no caso do MEC, que é uma abordagem bem diferente. Então, nós também avaliamos essa questão. Aqui também, uma coisa interessante que é bom destacar, né, que é interessante destacar sobre o MEC, a estratégia de Multi-Energy Calibration, é que a gente consegue identificar interferências espectrais, por exemplo. Aqui, nessa figura, nós temos em vermelho, por exemplo, quando nós monitoramos 5 linhas de emissão, 5 comprimentos de onda de índio. E a gente observa que, por exemplo, aqui no sinal do comprimento de onda 5, a gente tem ele fora aqui dessa curva, né? A gente vê que ele está um pouco fora, e quando a gente foi avaliar esse sinal, a gente vê que esse sinal de índio, ele tinha uma interferência. Então, no caso do MEC, quando a gente constrói um modelo linear, se tiver algum comprimento de onda fora, né, desses resultados, a gente vê que algo de errado está ali, a gente pode eliminar esse comprimento de onda, porque aqui nesse caso a gente observou uma interferência. Então, nós continuamos com o modelo aqui em azul, né, só utilizando 4 linhas de emissão do índio, que foram as mesmas que eu mostrei utilizando o método de calibração univariado.
Então, o modelo ficou muito melhor, que a gente vê uma melhora, né? Tanto na questão do coeficiente de correlação, como também aqui no modelo em si, né? E aqui nós conseguimos observar os comprimentos de onda que foram monitorados por MEC, o sinal de uma das amostras, né, que é a amostra mais o branco e a amostra mais o padrão, que no MEC, para fazer essa calibração, a gente utiliza somente essas duas amostras. A gente faz dois padrões, né? Um onde a gente tem a amostra mais branca e outra amostra mais o padrão, e a partir dessas duas pastilhas a gente consegue fazer a calibração, e é o que está mostrando aqui nesses sinais desse gráfico. Então, aqui nessa tabela 3, a gente consegue observar alguns parâmetros do MEC, né, do estudo do MEC, como tipo de normalização, porque esses sinais do Leibniz foram normalizados, desvio padrão relativo, coeficiente de correlação e assim por diante. Então, aqui as concentrações, né, tanto determinadas por ECPOS, aqui pelo método univariado e também pelo MEC, onde a gente tem aqui os resultados para a amostra 2, 3, 4 e 5, sendo que para a amostra 1 a gente não obteve o resultado porque a própria amostra foi utilizada como padrão aqui para desenvolvimento do método, já que a gente não tinha um padrão de um sal com concentração adequada, né, próxima das amostras, e dessa forma a gente utilizou a própria amostra como padrão, mas que a gente obteve aqui excelentes resultados para ambos os métodos que foram desenvolvidos. Então, a gente viu que esses métodos eles são bem robustos, né, para o monitoramento de índio nessas amostras de LCD, e ainda que essas concentrações de índio determinadas, né, nessas amostras são concentrações assim, consideráveis, tanto para a questão de recuperação, né, desse metal e utilização também como uma fonte de matéria-prima secundária para a produção de outros equipamentos eletrônicos, utilizando esse índio e reciclagem, né, desse material como um todo. Então, esses métodos eles se mostraram bem adequados, com excelente precisão e exatidão para monitoramento desses materiais. Então, gente, é isso que eu queria mostrar aqui nesse trabalho, né, que foi desenvolvido e publicado em 2019. Inclusive, esse trabalho ele foi reportado num folder de calibração que nós criamos e que foi discutido na playlist 18, que também está apresentado aqui no canal do professor Edeni. Se vocês tiverem curiosidade, vocês podem saber mais detalhes sobre lá nessa playlist. Então, obrigado. Deixa seu like aqui se tiver gostado, comenta, se inscreve no canal se não tiver inscrito e obrigado pela atenção.